Antes de mais nada, eu quero te convidar para se inscrever no meu canal. Toda terça-feira tem vídeo novo aqui sobre desenvolvimento pessoal, feminilidade e tudo que envolve esse universo. Quero começar esse vídeo trazendo uma perspectiva um pouco diferente sobre esse assunto. Eu sempre ouvi muitas mães, muitas mulheres falarem que o corpo muda muito depois da gestação. E já ouvi coisas absurdas até como se o corpo estragasse após a gente ter um filho, né, gestar. Então eu queria começar esse assunto trazendo uma perspectiva um pouco diferente, que é: a gente de fato hierarquiza as coisas da maneira correta? Porque eu acho que para nivelar esse assunto, para a gente poder falar sobre realmente as mudanças no pós-parto, as mudanças no corpo feminino por conta da gestação, a gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares. Isto é, o peso de gestar, o peso de ter uma vida para cuidar, o peso de ter um filho de fato, é muito diferente do peso estético do nosso corpo. A gente precisa colocar isso no lugar. Não dá para comparar uma coisa gigantesca com uma coisa pequena. E veja bem, eu não estou dizendo que estética não importa. Muito pelo contrário, não é a minha visão sobre esse assunto. Eu acho que estética importa sim, eu acho que importa muito a gente se sentir bem consigo mesma. Afinal, se a gente não cuidar da gente, como a gente vai poder cuidar dos outros? Mas não é esse o ponto. O ponto é simplesmente saber o peso das coisas, saber que ter um filho é muito maior do que mudanças corporais estéticas. Combinado? Agora a gente pode seguir o nosso assunto. Eu sou mãe e nunca comprei o discurso, quando eu estava grávida, de que o nosso corpo nunca mais voltaria ao normal. Não que isso não tenha um fundo de verdade, porque sim, acontecem mudanças significativas no nosso corpo, afinal a gente foi casa, né? É óbvio que o nosso corpo se altera para gestar uma vida, e que bom. Isso é incrível da nossa natureza enquanto mulheres. Mas eu nunca comprei esse discurso porque ele sempre vem camuflado de uma outra coisa, com um tom do tipo: nossa, teu corpo vai ficar feio, entende? Eu nunca comprei esse discurso porque eu acredito fielmente que o nosso corpo pode ser melhor ainda esteticamente depois do nascimento do nosso filho. E isso por conta de um único fator, que é o quê? O nosso corpo, a estética do nosso corpo, estou falando de estética, mas isso também vale para a saúde, muito mais para a saúde, inclusive, do que para a estética, é que isso depende 100% dos nossos hábitos. Mas aí tu pode pensar: nossa, mas eu tenho genética assim, eu tenho uma predisposição para tal coisa. Beleza, mas entenda que sempre existe uma mudança positiva possível para ti, possível para o teu corpo, que vai te deixar mais saudável, que vai te deixar mais bonita. Sempre há a possibilidade de melhora, independente da fase da nossa vida, independente da idade, independente do momento. Mas o que acontece geralmente é que muitas mulheres acabam passando pelo puerpério, por todas as mudanças que ocorrem ali depois da gestação, que realmente é uma confusão, porque tudo muda, nossa rotina muda, por mais que nós nos preparemos para receber aquela criança na nossa casa e cuidar exclusivamente dela durante todo aquele período, as coisas mudam. Então, a rotina fica extremamente difícil de ter um autocuidado. E acaba que emenda com as mudanças do pós-parto, do puerpério, das alterações hormonais que acontecem e a vida começa a ficar um pouco bagunçada. Eu sei porque eu passei por isso também. Mas acontece o seguinte: nesse sentido, tem dois pontos que eu gostaria de pontuar aqui. O primeiro é que eu sempre falo para todo mundo que não tem filho ou que não construiu família, se quer de fato fazer isso. Ou também para quem vai ter uma vida mais corrida na frente. A questão é que, durante todo o período da tua vida que tu puder te dedicar para construir hábitos, para aprender coisas, aquela fase mesmo que a gente é jovem, que a gente já está um pouco mais independente e vive mais pra gente, né? A gente estuda, trabalha, se exercita, faz dieta, aquela coisa bem restrita mesmo, de segunda a segunda. Essa é a melhor coisa que tu pode fazer pela tua juventude. Se tu tá vendo esse vídeo, não tem filhos, mas quer ter, quer constituir família, quer casar, presta atenção. Foca com todo esse teu tempo disponível nessas coisas. Treinar, em aprender a treinar, em criar hábitos saudáveis, em aprender a se alimentar bem, em aprender a ter uma rotina produtiva, porque tudo isso vai te ajudar lá na frente. Porque quando chega um período, por exemplo, puerpério, um período pós-parto, que as coisas ficam bagunçadas e a gente sabe que fica, não duram para sempre, óbvio, mas fica. Quando tu já tem esses hábitos consolidados, ou pelo menos já tinha consolidado eles no passado, fica muito mais fácil. Porque tu já sabe fazer a parte que é trabalhosa, já sabe como é fazer um exercício, tu já sabe ali mais ou menos como o teu corpo funciona,
enfim, todos esses fatores, tá? Por que que eu digo isso? Porque se tu não tem esses hábitos antes, é muito mais difícil implementá-los no meio de uma adaptação ali da família, que eu acredito que dure no mínimo um ano, né, de receber um bebê. Não é impossível. É óbvio que não. Muito pelo contrário, não só não é impossível, como eu vou te convencer que é necessário. Mas partindo desses dois pontos, independente de qual lado tu esteja, simplesmente comece a fazer devagar. E um dos grandes motivos para mudar as coisas, mudar o cenário, é lembrar que nesse momento da tua vida, da maternidade, tem uma vida na tua mão. Tu é casada, o teu marido provavelmente também depende dos teus hábitos. Geralmente é a mulher quem gerencia essa questão da casa, da alimentação. É a mulher que diz que vai comprar no mercado, é a mulher geralmente que dita o que nós comemos, né? Tem uma vida na tua mão, que é a vida do teu filho. Tem uma história sendo contada ali que já não é mais só a tua. Então pensa que todas essas mudanças que são necessárias, seja para tua estética, para tua saúde, para tu te sentir bem contigo mesma, porque como tu vai cuidar, dar o teu melhor para o teu filho sem saúde, se sentindo péssima consigo mesma, não conseguindo dar para ele a educação que tu gostaria, porque eu acredito que toda mãe gostaria que o filho aprendesse a comer mais saudável, se exercitar, a ter hábitos bons. Lembra que já não é mais sobre ti. Isso é muito bom, porque não é legal a gente olhar para essa questão estética com um olhar de vaidade. Agora, olhar com um olhar que transcende a ti mesmo, sabendo que aquelas pessoas dependem de ti e por isso é muito importante que tu cuide de ti, faz mais sentido. E não só faz mais sentido, como vai te dar mais força para fazer melhor. Então, no final das contas, já não importa o lugar que tu tá. Já não importa se tu já construiu esses tijolinhos que eu comentei, ou se não, ou se a tua vida foi uma bagunça até agora, não tem problema. O que importa é daqui pra frente. Importa que existe uma história sendo contada e já não é mais a tua. O teu filho depende dessas mudanças também. Afinal, uma mãe com autoestima baixa, uma mãe que não vê o seu valor, que já não se sente tão feliz com ela mesma, vai transpassar isso para a vida do filho. E de forma inconsciente para ambas as partes, mas talvez lá na frente, na adolescência dele, isso vai refletir de alguma forma. Fora que já reflete na tua vida enquanto mãe. E todos esses pontos, eles respingam nas áreas da nossa vida. Uma coisa acaba levando a outra. Tem um vídeo no meu canal que eu falo sobre hábitos angulares, que são hábitos que vão puxando hábitos melhores, né? E esses pontos negativos, saúde depreciada, todas as questões que acontecem no puerpério, que a gente fica realmente muito mal, baixa hormonal, privação de sono. Eu, por exemplo, tenho privação de sono até hoje, mas melhorou com o tempo e vai melhorando. Não é porque esses pontos estão desalinhados que não tem algo que a gente não possa fazer por si mesma. Uma coisa que me ajudava muito e que me ajuda é tentar me arrumar, me maquiar. E na medida com que as coisas foram abrindo um pouco mais de brecha, de espaço, eu fui encaixando outras coisas, o que era possível para mim naquele momento. Mas por quê? Eu já sabia o que fazer, mas tudo isso eu já fiz lá atrás. Então eu já sabia como funcionava. Então foi mais fácil ir implementando na minha rotina. Mas se tu não sabe por onde começar, sempre tem algo que é possível fazer. Eu tenho certeza que tu sabe que tomar um pouco mais de água é melhor para tua saúde. Eu tenho certeza que tu sabe que às vezes colocar um brinco, um perfume, passar um rímel vai te deixar mais feliz, vai te deixar mais alegre com a tua aparência. Outra coisa que eu acho que é um ótimo incentivo é o seguinte: eu sei que a maternidade é uma loucura, a gente não tem tempo para se exercitar. Mas vamos pensar que exercício físico não é só colocar a roupa e ir para academia. Exercício físico é o que a gente faz todo dia. Todas as nossas atividades físicas, elas são de certa maneira um exercício. Então, uma coisa que sempre me ajudou era, por exemplo, caminhadas. Eu colocava o meu bebê no carrinho e a gente saía. Eu faço isso até hoje, eu adoro. E fazer uma caminhada de meia hora, uma hora. Passeava com o bebê e ao mesmo tempo eu me exercitava. Brincar com o filho, enfim. Tem todas essas questões. Fazer até as tarefas domésticas, pessoal. Isso também é atividade física, isso também é movimento. E todo movimento gera uma resposta. Sobre a estética, de fato há alterações no nosso corpo. Olha toda a modificação que é necessária para gestar uma vida. É imenso, né? O meu bebê, por exemplo, ele nasceu com 53 centímetros, 4,2 kg e eu tenho 1,59 de altura. Então, meu corpo mudou muito. Porque no final das contas, o que mais acaba incomodando as mulheres é o ganho de peso.
Tenho certeza que a grande maioria não liga para as estrias, não liga para a diástase, e tudo isso tem tratamento. Até mesmo algumas mães acabam fazendo, depois de um tempo, uma cirurgia de abdominoplastia, justamente para reparar a diástase e o que ficou ali de flacidez, mas assim, digamos que tu ficou completamente insatisfeita com o teu corpo pós-parto. Nossa, eu acho que muita coisa mudou. Existe reparações para isso. Existem procedimentos estéticos. Mas a questão, o que eu acho correto e o que eu acho que a gente tem que parar para pensar é que, independentemente disso, o básico tem que estar bem feito. O que é o básico estar bem feito? É ter saúde, primeiramente. É colocar em primeiro lugar a tua alimentação, a atividade física em dia. É fazer o básico bem feito. Aí sim, olha, eu fiz tudo o que eu podia naturalmente. Eu cheguei lá da melhor maneira possível e ainda não estou satisfeita. Tudo bem. E isso é uma escolha individual de cada mulher, obviamente. O que eu quero dizer é que não é a gestação o grande vilão, são os nossos hábitos. A gestação, ela sim gera mudanças significativas e, como eu falei lá no começo, ela tem um peso muito maior do que a nossa estética, mas não é a gestação que vai acabar com o seu corpo, e sim tu mesma. São os teus hábitos. E principalmente não se camuflar atrás do caos, porque ele existe sim na maternidade. A gente demora para se adaptar, por mais que queira voltar à rotina normal, tentar fazer as coisas certas, mas lembrar que pequenos passos geram grandes mudanças ali na frente e que o teu bebê, o teu filho, ele não vai ser um bebê para sempre. Ali na frente, as portas vão se abrindo e tu vai conseguindo tendo mais tempo para cuidar de ti. Mas não culpar em hipótese alguma a gestação pela tua insatisfação. Pelo contrário, lembrar que existe uma vida que depende de ti agora, que depende do teu exemplo, que depende da tua disposição, que depende do teu próprio amor também, para que tenha uma vida mais saudável, uma vida feliz e nunca, jamais esquecer de colocar as coisas nos seus lugares. Ter um filho, ser mãe, é de uma grandiosidade gigantesca comparado a mínimos detalhes estéticos, porque sim, o resto é alterável, sim, tu consegue fazer o mínimo todo dia, até chegar no momento que tu consiga fazer mais. E até lá, esse mínimo já vai ter virado algo muito grandioso. Mas lembrar que, sim, a tua satisfação contigo mesma depende de ti e não da circunstância. E nunca, 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 nunca subestimar o quanto esse mínimo pode gerar de resultado de satisfação. Olhar ao teu redor no teu dia a dia e entender o que pode ser mudado. E se tu ainda não é mãe, começa a construir desde já hábitos que tu quer levar para tua família. Construir desde já uma rotina que tu acredite para lá na frente beneficiar todas as pessoas que estão ao teu redor. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a olhar com outros olhos para essa questão. E eu gravei esse vídeo com muito carinho porque é uma coisa que eu acabei de passar, aliás, eu ainda estou passando, né? Meu filho recém vai fazer um ano, então eu passei por toda essa fase do puerpério, eu passei por toda essa fase de me olhar no espelho, não me identificar com o que eu vi, mas por pensar dessa forma e por nutrir essa mentalidade, hoje em dia, depois de um ano, eu considero que eu tô no caminho certo, eu tô muito satisfeita com todos os pequenos passos que eu dei até aqui, na medida do possível, no que se encaixava na minha vida e na minha rotina, e eu sei que essa fase está passando com o tempo, cada dia mais a gente consegue um pouco mais de espaço para cuidar de si mesma, e se eu não tivesse pensado dessa forma, talvez eu não tivesse agido lá atrás. Não tivesse feito o mínimo, sabe? E eu ia estar exatamente no lugar que eu estava. O mínimo feito com constância gera resultados gigantescos. Existem muitas pessoas que dependem de ti. Beijo.